Bom dia, paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus. Hoje, dia do Senhor, domingo, nosso primeiro dia da semana, né? Estamos começando nossa terceira semana da nossa campanha de jejum e oração, o caminho para a santidade, né? O caminho da santidade. E nessa semana, especificamente, nós vamos meditar na obra expiatória de Cristo. O caminho da santidade não passa, não existe, se não for através de Cristo Jesus. E hoje, especialmente, vamos meditar lá em Isaías 53. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Amém? O que tem sido para você esta campanha? Como você tem se alimentado, se fortalecido? Você tem progredido naquilo que você tem ouvido aqui? Tem colocado em prática? O importante, irmãos, é não sermos somente ouvintes, mas praticantes da boa palavra de Deus, né? Então, eu desafio você a continuar. Continuar firme, continuar com propósito, continuar sendo um semeador, um proclamador da palavra de Deus. Busque tempo para ter um maior contato com Deus, maior comunhão com o Senhor. E você certamente estará crescendo na graça, no conhecimento e em santificação. Amém? Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele afligido e atingido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Então, essa é a maior prova de amor que o Velho Testamento traz para nós, né? Apontando para a obra expiatória de Cristo, o sacrifício na cruz. E sem esse evento, sem esse acontecimento, nós estaríamos fadados à perdição eterna. Deus, ele prova o seu amor quando ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E lá no Velho Testamento, irmãos, ainda uma história paralela a essa, né, semelhante, é o amor de Deus quando ele chama Abraão. Pela fé, Abraão creu no Senhor e ele pede que Abraão entregue em sacrifício o seu filho, filho da promessa, que Abraão tanto esperou, pelo menos 25 anos, para que nascesse esse filho. Abraão já com 100 anos, Sara com aproximadamente 90, 91 anos, e Deus pede o filho da promessa que Deus tinha dito que seria pai de nações, pede a Abraão esse filho. E Abraão, sem titubear, ele vai ao monte entregar esse filho. Certamente no seu coração estava cheio de fé, crendo que Deus da provisão, iria prover o cordeiro para que aquele sacrifício fosse substituído. E isso é uma tipificação daquilo que Cristo fez para conosco lá na cruz do Calvário. Então, essa história de Abraão, que é o nosso pai na fé, né? Ele obedeceu a Deus e ele pôde permanecer firme até que o Senhor mostrasse o cordeiro ali preso, né, nos arbustos, e ele conseguisse ofertar ao Senhor em lugar do seu filho. Foi assim que Deus também fez, né, quando ele enviou o seu filho para morrer uma terrível morte na cruz, uma dolorosa morte em sacrifício pelos nossos pecados. Então nós extraímos, irmãos, algumas verdades aqui nesse texto, né? Primeiras lições, não vamos dizer a verdade, vamos dizer lições, né? A primeira lição que eu tiro aqui, irmãos, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. No capítulo 8, o evangelista diz o seguinte, lá no versículo 16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com uma palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. A primeira característica do ministério de Jesus, irmãos, é o amor pelos excluídos, pelos oprimidos, pelos moribundos. Eu e você, irmão, estávamos no estado de morto. E ele se preocupou com nós. Ele não só leva sobre si
as nossas doenças físicas, mas especialmente as nossas doenças da alma, os nossos pecados, aquilo que nos mata profundamente e nos separa de Deus, são as nossas transgressões. E no ministério de Jesus foi marcado por muitas curas. Todos que chegavam, independentes que iam seguir ele ou não, ele curava todos, sem distinção, sem querer nada em troca. E infelizmente hoje nós vamos ver que há uma negociação da fé. Há pessoas que marcam até cultos para que o Espírito Santo seja obrigado a fazer curas e milagres. Parece até que Deus trocou de lugar com o homem, né? Misericórdia. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a continuar firme, crendo que Jesus continua curando, sarando, transformando e principalmente salvando o pecador. Então esse é o primeiro ensinamento que nós vamos ver, é que Jesus ainda continua curando vidas, sarando feridas, curando as almas e perdoando os pecados. Segundo ensinamento que nós tiramos também dessa passagem, está lá em Romanos. Veja só, Paulo escrevendo essa carta maravilhosa, a carta mais teológica que a gente encontra do apóstolo Paulo. Ele vai falar desse evento de Abraão, lá no capítulo 4, versículo 18, dizendo assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, ou seja, já envelhecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso foi-lhe atribuído para a justiça. E as palavras que foi-lhe atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que nós igualmente nos será atribuído a saber a nós, os que cremos, naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, assim como Abraão creu, e isso lhe foi atribuído por justiça, ele é o pai da fé, como dizemos, né? E também nós, irmãos, precisamos crer. Cristo morreu em nosso lugar, ressuscitou, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. A barreira que separava o homem de Deus só é quebrada quando Cristo se entrega na cruz do Calvário. Então, em segundo lugar, irmãos, eu quero que você entenda que sem Cristo, sem a obra, sem a cruz, sem a morte e ressurreição de Cristo, não há salvação. Nós só somos justificados, ou seja, a nossa dívida só é paga quando Cristo morre por nossos pecados. E eu preciso crer, entregar a minha vida a Ele como único e suficiente Salvador. Terceiro lugar, irmãos, que eu aprendo, terceira lição que nós aprendemos, está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Capítulo 2, primeira carta de Pedro, diz assim, versículo 22 em diante: Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que o julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele nós fomos sarados, porque estávamos desgarrados como ovelha, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo das nossas almas. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, dessa misericórdia, dessa graça. E aí, irmãos, não entra mérito humano. O caminho da santidade, irmãos, ele é um esforço
que nós fazemos porque Cristo fez primeiro o sacrifício por nós. Nós só conseguimos caminhar em santificação porque fomos justificados. Porque se caso contrário, continuaríamos seguindo o curso normal que todos seguem, todos aqueles que não têm Cristo seguem, que é de praticar as suas obras de injustiça, de maldade, de pecados, sem nenhuma culpa. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, tudo muda. E as coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo, nova criatura, novas atitudes. E aqui está dizendo que nós andávamos como ovelhas desgarradas. Mas aprove a Deus, através do sacrifício daquele que se fez pecado por nós, nós sermos feitos agora justiça diante de Deus. Nós fomos justificados. Então vivamos de forma justa, plena, em santidade e retidão. Que Deus te ajude, que Deus lhe ilumine, que você possa olhar para esse sacrifício de Cristo e você possa verdadeiramente crer que Ele cura as nossas feridas, que Ele curou e Ele cura hoje as nossas feridas. Que essa cura, ela não é só no plano material, no plano terreno, mas é no plano eterno. Nós somos justificados eternamente e estaremos com Ele na glória. Que Deus te abençoe. E você que andava que andava como ovelhas desgarradas, hoje nós temos o justo pastor que está nos guiando para o caminho da eternidade. Deus te abençoe, te fortaleça e te ilumine em nome de Jesus.